Olá, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Bem-vindos, então, com o pastor Paulo Pereira, um rápido comentário do texto da leitura bíblica diária. Nesse dia, estamos em Isaías, capítulos 51 a 53, na carta aos Efésios, capítulo 5, né? Linda essa parte, porque traz uma analogia do casamento, o casal e Cristo e a igreja, os Salmos 69 e Provérbios 24. Mas eu inicio com os Salmos porque ele remete às palavras proféticas de Isaías de restauração. Nesses capítulos 53 a 55, ele trata, depois de, certamente, a nação, o povo de Judá, o Reino do Sul, ele está também diante de desafios que estão sendo colocados pelo profeta, que tratou de um juízo, o exílio. Mas aqui o Salmo ele já diz: pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali, os descendentes dos que servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Pois é aqui que Isaías fala ao povo de Judá, inclusive aqueles que buscam justiça. Justiça sempre é uma das coisas muito almejadas, por pessoas justas, pessoas que são corretas. E dói tanto, fere tanto, quando a injustiça ela impera, os juízos distorcidos, maldade, porque daí vem muitas coisas ruins. Mas ele diz para o povo olhar as origens do povo de Israel, o povo de Judá. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, no caso retirados, a pedra, e dela feito muitas outras, também a pedreira da onde foram extraídos. Pensem em Abraão, ele diz, pensem em Sara, como que o Senhor, quando Abraão era apenas um, Sara, Abraão, mas idosos, eles eram só um, mas eu tornei deles uma grande nação, para mostrar o poder de Deus e quem era Judá e as suas origens. Isso a gente sempre precisa também perceber, E agora ele começa a profetizar um tempo de restauração para Israel, quando o Senhor volta a Sião para consolar, tem compaixão, o deserto florescerá como o jardim do Éden, a sua terra desolada. Até isso a gente já começa a observar nos dias de hoje lá em Israel. É lindo demais, ver as palavras proféticas se cumprindo numa era messiânica. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Isso a gente percebe que as nações eram povos fora do conhecimento do Deus único, Deus de Abraão, E as nações vão agora conhecer esse Deus e vão esperar nele, Levante os olhos para os céus lá no alto e olhem. E é muito importante. Agora ele tem também, cenários apocalípticos, os habitantes da terra morrerão como mosca. Vai vir, sim, esse tempo em que vai haver juízos, Não se assustem com o desprezo das pessoas ou os insultos. Como que as pessoas se comportam, com os princípios, o padrão bíblico, divino para o ser humano. Então, sempre vai ser um confronto com aqueles que andam tortos, distorcidos, e que não querem Deus, na verdade, nem os seus princípios nos seus corações. Mas eu acho importante a gente, resumindo esta palavra profética, o profeta, ele é aqui que também
Isaías 53, dentro nessa leitura de hoje, é a leitura da revelação messiânica, né? Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não víamos nele parecer nem formosura, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi oprimido, humilhado, foi levado como cordeiro, ao matadouro, cordeiro mudo para o matadouro, não abriu a boca. Tudo isso foi cumprido na vida de Jesus, E ainda vai dizer assim, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Lembra? José de Arimateia e os que morreram ao seu lado, os malfeitores. Mas aqui tem uma profecia que já mostrava a igreja, que diz, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Então, são os descendentes da fé, da graça em Jesus, da fé que moveu Abraão a crer em Deus e foi justificado. É lindo demais essa leitura. Efésios, Paulo está também sempre confrontando aquela comunidade de crentes, diante de um desafio difícil, naquela cidade pecaminosa, idólatra, enfim, aqui é que ele vai dizendo, irmãos, não deixe isso entrar no meio de vocês. Imoralidade sexual, impureza, ganância, histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não é para vocês essas coisas. Ele disse, façam e procure aquilo que edifica. Por isso ele começa a dizer, uns têm salmos, hinos, cânticos espirituais, entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Se ocupe com essas coisas que vão trazer mais edificação e a presença de Deus. E aqui ele entra com a analogia, falando do relacionamento de Cristo com a igreja e como agora os crentes que tinham as suas famílias, casados, precisavam tratar suas esposas e as esposas seus esposos. Então, as esposas sendo submissas, obedientes aos maridos, construindo as conquistas do casal, e os maridos só ordenados a amar. Ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Muito bem, que Deus abençoe a todos nós, e o Provérbios 24:7 vai dizer assim, a sabedoria é elevada demais para o insensato. E é mesmo assim. Que Deus nos abençoe.